gente que associa notebooks muito compactos a desempenho mediano ou a baixa duração de bateria, mas a versão 2021 do Dell XPS 13 chegou no meio do ano no Brasil para provar que esse pensamento nem sempre é verdadeiro. E será que consegue? Bom, o modelo tem um hardware de respeito. Encontramos aqui um chip Core i7 de 11ª geração acompanhado de 16 GB de RAM, SSD de 1 TB e bateria de 52 Wh. Além disso, a tela é um painel de 13,4 polegadas com resolução 4K e formato 16:10. O conjunto chama atenção, mas é a prática que mostra qual é a desse laptop. É por isso que eu, Emerson Alecrim, passei um mês testando o XPS 13 2021. Nos próximos instantes eu conto como é o desempenho do modelo, se a bateria dura bastante, se a tela é tudo isso mesmo, entre outros detalhes. Antes, o aviso de ética. O Tecnoblog é um veículo jornalístico independente que ajuda as pessoas a tomarem a sua próxima decisão de compra desde 2005. Nossas análises não têm intenção publicitária, por isso ressalto os pontos positivos e negativos de cada produto. Nenhuma empresa pagou, revisou ou teve acesso antecipado a este conteúdo. O XPS 13 foi fornecido pela Dell por empréstimo e será devolvido à empresa após os testes. Para mais informações, acesse tecnoblog.net/ética. Na comparação com a versão anterior, lançada em 2020, o atual XPS 13 praticamente não teve mudanças no design. Mas isso não é ruim. O equipamento continua tendo corpo ultrafino baseado em alumínio e na área do teclado, uma superfície de fibra de carbono que, ao toque, lembra um material de borracha. Essa combinação de materiais torna o equipamento robusto e ao mesmo tempo contribui para ele não ser pesado. Ele tem 1,27 kg. Para as dimensões existentes aqui, estamos falando de uma espessura inferior a 15 mm, por exemplo, o peso poderia ser um pouco menor, mesmo assim esse é um notebook fácil de transportar. O problema dessa finura toda é que a Dell teve que sacrificar a conectividade. Não existe conexão HDMI ou Ethernet aqui. No lugar delas, o XPS traz apenas duas portas USB-C, uma em cada lado. A da direita é acompanhada de uma conexão para fones e microfone, a da esquerda de um leitor de microSD. Pelo menos a Dell tratou de turbinar as tecnologias de conectividade disponíveis aqui. As duas portas USB-C são compatíveis com Thunderbolt 4 e DisplayPort. Além disso, qualquer uma delas pode ser usada para recarga de bateria. Se você precisar de um dispositivo com conexão USB tradicional, o produto é acompanhado de um adaptador do tipo para ser encaixado em uma porta USB-C. Levemos em conta também que o Dell XPS 13 traz Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. Um detalhe interessante é que não encontramos muitos LEDs no modelo. Somente um, na verdade, em formato de linha, fica em evidência abaixo do touchpad para indicar quando o notebook está sendo recarregado ou tem 10% ou menos de bateria. Dá para dizer que o Dell XPS 13 possui uma pequena grande tela. Pequena porque, como você já sabe, ela tem 13,4 polegadas de tamanho. Grande no sentido do aproveitamento do espaço frontal ser excelente, as bordas são mínimas aqui. Contribui para isso o formato 16:10 do painel no lugar do tradicional 16:9. Graças a isso, o XPS não tem aquele espaço grande abaixo da tela que é tão comum em notebooks. Curiosamente, a Dell não revela qual a tecnologia do painel do XPS 13 vendido no Brasil, mas ao Tecnoblog a companhia informou que o componente é do tipo WVA, ou seja, estamos falando de um painel do tipo IPS LCD ou algo perto disso. O detalhe mais importante é saber que esse visor tem ótima qualidade de imagem. As cores são exibidas com vivacidade aqui, o brilho máximo é intenso, chegando a 500 nits, e a visualização sob ângulos variados é excelente. Tem mais, a versão testada pelo Tecnoblog tem resolução 4K. Para um painel de 13,4 polegadas, essa parece ser uma resolução exagerada. Para você ter noção, o Windows Me é configurado aqui com uma escala de 300%. Se você deixar esse parâmetro em 100%, praticamente não vai enxergar os elementos das janelas. Exagerado ou não, o fato é que identificar pixels é impossível aqui. Por conta disso, a visualização de fotos ou vídeos em alta resolução é uma tarefa muito agradável no XPS 13. Só é uma pena a webcam não acompanhar essa sofisticação. A câmera tem resolução 720p e não exibe imagens muito detalhadas. Em tempos em que reuniões online são tão comuns, os fabricantes deveriam caprichar mais nesse item, concorda? Ao menos a webcam vem com infravermelho e é compatível com Windows Hello. Com isso, você pode se autenticar no sistema operacional via reconhecimento facial. O procedimento é rápido e quase não falha, mesmo durante a noite. Já no quesito áudio, o XPS 13 não surpreende, mas também não desaponta. O laptop tem dois alto-falantes na parte inferior que reproduzem um som claro e que pode ser envolvente em filmes, por exemplo. Mas o volume máximo não é dos mais altos e, por conta do tamanho compacto do equipamento, praticamente não há graves por aqui. E não é porque o XPS 13 tem tamanho ultra compacto que o seu teclado é pequeno. As teclas têm medidas que as tornam adequadas tanto para quem tem mãos grandes quanto pequenas. Além disso, os botões contam com uma superfície fosca que é agradável ao
toque, bem como com nível de pressão que torna a digitação confortável e ágil ao mesmo tempo. E um detalhe importante, ao contrário da versão 2020, o teclado atual do XPS 13 vendido no Brasil é do tipo ABNT. Existe tecla para cedilha aqui, portanto. Outra coisa existente no modelo é a retroiluminação LED em 2 níveis de intensidade. O único botão que fica às escuras é o liga e desliga, mas pelo fato dele abrigar um sensor de impressões digitais. Que conste que a leitura do sensor é rápida e precisa, como tem que ser, embora eu prefira fazer a autenticação no Windows via webcam. Para um notebook pequeno como este, até que o touchpad tem bom tamanho. Levemos em conta que o componente é confortável e responde rapidamente aos comandos, inclusive para os gestos do Windows. O único detalhe que me desagradou é que a superfície do touchpad acumula marcas de dedo com alguma facilidade, mas tá tudo bem porque não é nada que um paninho macio não resolva. A principal diferença do XPS 13 2021 em relação à geração anterior está no processador. O modelo mais recente vem com o Intel Core i7 1185G7, um chip de 11ª geração que conta com TPD de 28 watts e GPU Iris Xe. O processador é acompanhado de 16 GB de memória LPDDR4X e SSD de 1 TB. Esse conjunto foi bastante competente nos testes, desde as tarefas mais rotineiras, como edição de texto no Word e execução de vídeo na Netflix em tela cheia, até atividades mais exigentes. Em um rápido teste de conversão de um vídeo de 1 minuto em 4K de MOV para MP4 no Handbrake 1.4.1, o XPS 13 gastou 3 minutos. Para comparação, saiba que o mesmo teste feito em um notebook com Core i5 de 11ª geração exigiu 4 minutos e meio. De Asphalt 9 rodou praticamente sem tropeços, mas com as configurações em nível intermediário. Jogos mais pesados não são o foco do modelo, até porque exige um chip gráfico dedicado, coisa que não encontramos no laptop. Mas eu tenho 2 observações importantes relacionadas ao desempenho. A primeira é que a memória RAM é soldada na placa-mãe e por isso não pode ser expandida. A segunda é que o XPS 13 esquenta um bocado quando executa tarefas pesadas, embora não a ponto de fritar os seus dedos. Com 52 watts-hora a bateria convence, mas não é nada impressionante. Os testes do componente foram feitos com um vídeo de 2 horas na Netflix e outro de 1 hora no YouTube com brilho máximo na tela, uso do Chrome por 1 hora e 20 minutos de Asphalt 9. Essas tarefas foram realizadas no decorrer de um dia sem nenhuma configuração de economia de energia e fizeram a carga cair de 100 para cerca de 30%. Podemos então estimar a autonomia em algo entre 5 e 6 horas com uso moderado. Não é uma média ruim, mas para um notebook focado em mobilidade como este, seria interessante uma duração maior. Já o tempo de recarga de 15 para 100% foi de pouco mais de 2 horas. Fique sabendo também que a unidade testada veio com Windows 10 Pro, mas o notebook também é comercializado com Windows 10 Home. O sistema operacional é acompanhado de trial de antivírus e um punhado de aplicativos da própria fabricante, como o Dell Updates para atualizações e o Dell Mobile Connect para integração do notebook ao seu celular. Com ele você pode transferir arquivos de um para o outro ou espelhar a tela do smartphone, por exemplo. Se por um lado o Mobile Connect é útil, por outro acredito que a Dell poderia reduzir a quantidade de softwares próprios para deixar o sistema operacional um pouco mais limpo. Bom, eu já te digo então se o XPS 13 2021 vale a pena. Antes eu queria falar do Tecnocast, o podcast semanal do Tecnoblog que aborda vários assuntos. O episódio 208, por exemplo, fala dos 10 anos de Tim Cook à frente da Apple, uma empresa que em 2020 alcançou a marca de 2 trilhões de dólares em valor de mercado. Como Tim Cook e companhia conseguiram levar a Apple a esse patamar? Confira o programa para saber e aproveite para assinar o Tecnocast no Spotify, SoundCloud, Deezer ou no seu aplicativo preferido para acompanhar todos os episódios. Links na descrição. Olha, não é por sorte que a linha XPS costuma ser lembrada quando o assunto é notebook topo de linha. A versão 2021 do XPS 13 faz jus à fama da linha ao combinar uma estrutura deveras compacta com hardware de respeito. A tela é um dos melhores painéis LCD que eu já encontrei no notebook, o acabamento é robusto, o design é elegante e o Core i7 existente aqui mostra serviço. Mas há 2 limitações importantes. A primeira é que o XPS 13 é muito compacto e por isso restrito no número de portas. Se você precisa combinar mobilidade fácil com desempenho, pode se dar bem com ele. Se o seu perfil de uso é diferente, talvez seja o caso de partir para outro modelo. Já a segunda limitação diz respeito ao preço. No site da Dell, a versão com tela 4K custava R$ 11.999 na data de publicação desta análise. Existia ainda uma opção com tela Full HD com preço de R$ 11.299. Ainda assim, caro.
muito caro. Apesar do XPS 13 ser um notebook notável, esses valores o tornam menos interessante que um MacBook Air com M1, por exemplo, um chip que a essa altura todo mundo sabe que oferece excelente desempenho. Por isso o XPS 13 2021 vale a pena sim, mas para quem faz questão de um notebook ultra fino baseado no Windows, e claro, não vê problema em desembolsar muito dinheiro por isso. E qual a sua opinião sobre o XPS 13? Acessando comunidade.tecnoblog.net você pode contar o que achou do notebook, se já teve alguma experiência com ele, ou até tirar alguma dúvida. E se você curtiu o vídeo, deixe o seu like para ajudá-lo a chegar a mais gente, e claro, se inscreva se é a sua primeira vez no canal para ficar por dentro de todos os vídeos novos. Eu sou Emerson Alecrim e fico por aqui. Até a próxima!